para ouvir notícia, para ouvir música, para ouvir sei lá o quê, né? Quando você sintoniza o seu telemóvel com o Wi-Fi, você liga o seu telemóvel ao Wi-Fi para estarem ligados. Amém? Então hoje quero falar um pouco de nós crentes, que dizemos que amamos a Deus, devemos desintonizar o nosso coração, a nossa alma das coisas desse mundo. Amém? Das coisas desse mundo, porque só atrapalha. Por que eu estou a dizer isso? Porque o Senhor fez uma promessa tremenda, queridos. Uma promessa, eu não sei, sempre quando falo nisso, olha, se não vê as lágrimas, está quase mesmo. É tremendo o que ele diz. Jesus diz lá em João 10, versículo 28 a 29. João capítulo 10, 28 a 29. O Senhor diz assim. Ainda não passaram a música. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Dá-nos revelação e entendimento da tua palavra, para podermos usar essa revelação e esse entendimento a nosso favor e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Ok. João 10, 28, ele diz assim: e dou-lhes a vida eterna, a si e a mim, ele deu-nos vida eterna. E elas nunca perecerão. Olha só. Alguém aqui tem vida eterna? Amém. Você acha que vai perecer? Vais perder a salvação. Vai? Olha aqui, eles nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém. Este é o nosso Jesus. Ninguém nos arranca da mão dele. O único que pode sair da mão dele é você próprio. Por sua livre vontade e escolha. Ninguém arranca da mão do Senhor. E diz mais, como se isso não bastasse. Ele ainda acrescenta, versículo 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Meu Deus! Pronto, vamos fechar as Bíblias, vamos para casa, já ouvimos a palavra. Amém? Chega para hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como crentes, nós devemos saber desintonizar, deixar de dar ouvidos até a nossa atenção, o nosso foco às vozes e ao ruído deste mundo. Apesar das guerras, apesar das situações, nós não podemos ir por esse mundo, amém? Nós temos que sintonizar os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração com a voz de Deus. Ele fala todos os dias consigo e comigo. Só que muitas vezes a gente estamos tão sintonizados aqui embaixo, nas coisas do pó, que a gente não ouve Deus. Eu costumo comparar para mim próprio. Costumo comparar essa coisa de sintonizar-nos para ouvirmos a voz de Deus com um avião. Você vai no avião. O avião faz a pista, levanta voo. Enquanto não apanha uma certa altitude, ele treme todo e vai subindo, passa pelas nuvens, você olha para fora da janela, só vê confusão de nuvens, não vê mais nada, o avião a tremer, porque está a fazer força para subir, não é? Mas depois, quando chega lá no alto, céu azul, as nuvens estão lá embaixo. Céu azul, tranquilidade. Ou seja, para mim, é como se quando eu estou no Espírito, eu sinto essa tranquilidade. Ali eu ouço a voz de Deus. O barulho do mundo já não ouço nada. Amém? Eu estou sintonizado com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós, como crentes, temos que fazer isso. E saber dirigir o nosso foco para Deus, para a voz de Deus, não nos deixar levar pelas distrações deste mundo, amém? A fim de podermos aumentar o volume na clareza de Deus, para ouvirmos o Senhor, aquilo que Ele está a falar ao seu e ao meu coração. Quantas vezes nós ignoramos Deus? Que Ele fala conosco, nós nem sequer sabemos que Ele falou conosco. E Ele, na sua paciência eterna, continua a falar conosco. Talvez um dia a gente lhe dê ouvidos. Esse é o nosso Pai. A voz de Deus, irmãos, é única em todos os sentidos. É única. E a voz de Deus tem o poder
para não apenas mudar o seu dia. Se você de manhã começa o dia, as coisas começam a correr mal, você clama a Deus, você começa a orar a Deus e você ouve a voz de Deus, o seu dia está mudado. A atitude para aquele dia já é outra. Já não é mais na negatividade, no pessimismo. E aí, Deus falou, amém, glória a Deus. Apesar, eu vou enfrentar essas dificuldades, olhos nos olhos, como falámos na semana passada. Eu vou enfrentar isso, olhos nos olhos, eu não vou fugir. Sabe o que é que Jesus diz? Quem não tem fé é covarde. Quem não anda com Deus, sabendo que deve andar com Deus, não cumpre com a palavra na sua vida. Jesus diz que é covarde. Eu já vou mostrar da palavra de Deus. Então, a voz de Deus é única, irmãos. Ele muda o nosso dia e ela transforma a nossa vida inteira. Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos prestes a festejar a passagem do ano, não sei o que, o ano novo. Sabe quando é que para mim é o meu ano novo? E para si o seu ano novo? É quando nós fazemos anos. É no nosso aniversário. Ou não é? Aí eu começo o ano novo. E assim dou mais uma volta, a volta do sol, até o meu próximo aniversário. Mas em conjunto, para todos, para que as coisas sejam organizadas, para que as coisas funcionem, realmente, para todos nós, é um ano novo, que é agora que vamos celebrar. Amém? É preciso para que haja um calendário, para que haja coisas para nós podermos... Esse é domingo e aquele é segunda. Né? Aqui não se trabalha, ali trabalha. Ali vais de férias, aqui viajas. Aqui e por aí vai, não é? Precisamos de organizar a nossa vida. Mas o meu ano novo começa no dia do meu aniversário. Oh, meu Deus. Amém? É assim. E hoje em dia, neste mundo, nós temos tantos... como vou dizer? A palavra é um bocadinho forte, mas gurus. Gurus, oh, meu Deus, está cheio de gurus. Então a Europa, gurus disto e daquilo. Reivindicam práticas, reivindicam possessões, reivindicam sabedoria, reivindicam exercícios, reivindicam dietas, reivindicam modas, reivindicam roupas, reivindicam... Os gurus. Mas sabe uma coisa? Tudo isso para influenciar as pessoas, para tirarem o dinheiro que as pessoas têm, puxar o dinheiro para eles. Amém? Chamam isso indústria, chamam isso sei lá o quê. Mas sabe, apesar de todos esses gurus, de toda essa sabedoria aqui do pó, eu quero dizer uma coisa, nada neste mundo, por mais poderoso que seja, tem mais poder do que o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Até mesmo a palavra diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Então, essa sabedoria, esse poder de Deus transforma a vida dos homens. Não só aqui em cima, na massa cinzenta, para começar a pensar de outra forma. Ele transforma a natureza. Nós nascemos de novo. Sabe para que nós temos que nascer de novo? Para sermos filhos de Deus. Sabe para quê? Para sermos herdeiros de Deus. O filho é que herda do pai, ou não? Ou a pessoa da rua não vai herdar uma pessoa que mora assim de qualquer maneira, não é? Só se for lá como outro, deixa a herança para todos os outros, menos a família. Misericórdia. Não é? Isso é mau isso. Mas pronto, essa é a minha opinião. E apesar de tudo isso, amados, nada neste mundo prevalece, é mais poderoso que a palavra de Deus, repito. E porque basta uma escritura em que o Espírito Santo nos ilumina, a revelação dessa escritura, e nós aplicamos. Sabe por que nós recebemos a revelação da palavra? Deus mostrou-me isso na palavra, ai que benção, ai eu sinto-me tão bem. Não, o Senhor quando nos dá uma revelação, para nós pegarmos nessa revelação e agirmos de acordo. A fé sem obras é? Então quando Ele me dá a revelação, filho, é assim, eu vou fazer assim mesmo, porque Deus mostrou-me assim. Eu, antes de fazer, já sou vitorioso. Amém? Eu vou fazer, vou operar daquela maneira. E assim vou caminhando com Ele. Ele vai transformando a minha vida, eu vou conhecendo cada vez mais e melhor, vamos aprendendo. Esse ano foi um ano, todos nós aprendemos, estou certo? Amém? Dificuldades, situações, glória a Deus, mas nós vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. É aquilo que eu disse lá no Natal em Coimbra, no nosso almoço de Natal. Há uma diferença entre a luz de Deus e essas luzes aqui do mundo.
E só ilumina mais nada para a gente ver. Quando você vê a luz de Deus a brilhar sobre si, aquela luz tem vida. Aquela luz abraça-o. Aquela luz traz o calor do amor de Deus para junto de si. Você sente um amor tremendo. Ele está lá longe, mas a luz dele já está aqui. É como se fosse ele estar aqui a abraçar-nos. É tremendo a luz do Senhor. E Ele quer abraçar os seus filhos nessa vida já. Ele quer mostrar que Ele ama, que Ele tem planos para as pessoas. Mas as pessoas, mesmo naquilo que se chama igreja, muitas vezes a situação é de que aqui. É aqui, não é aqui, é aqui. E nós perdemos muita bênção, perdemos muita verdade, muita realidade que Deus tem para nós. Nós não desfrutamos porque nós achamos que temos. Aquilo não é para nós, é para outros. Mas Deus tem. Dizendo isso, eu quero mostrar lições que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Umas lições muito importantes. Só de Marcos 8, 13 a 21. Que lições profundas, sabe? É como um iceberg. Você vê aquela pedregulho de gelo em cima da água. Mas você sabe que por baixo da água aquele pedregulho é 5 vezes maior do que está em cima. Então nós lemos uma coisa na palavra, é a parte que está em cima da água. Mas quando você começa a meditar, deixa que o Espírito Santo lhe mostre, dê revelação, você vai receber sabedoria mais profunda da palavra de Deus. É o que o Senhor faz aqui com os seus discípulos. Muita paciência o Senhor teve com eles. Oh, meu Deus. Olha só, vamos ler. Marcos 8, 13. A porta não é assim? A porta no céu não é assim? A Bíblia diz que são pérolas. É redondo. Isso é a porta dos religiosos, irmão. Marcos 8, 13 a 21. Ok. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco e não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, Jesus diz, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam-se, vês, é porque nós não temos pão. Quão longe da verdade eles estavam. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Olhos para ver no mundo espiritual, não é? Tendo ouvidos, não ouvis? No mundo espiritual. E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães, entre os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, logo umas 15.000 pessoas. Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 12. E quando parti para os 7 pães entre os 4.000 homens, fora mulheres e crianças, para irmos 12.000 pessoas. Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 7. E ele pergunta, e eles disse, como não entendeis ainda? Como é possível? Então aqui a razoar que não temos pão. O que é isso? A interação de Jesus com os seus discípulos, aqui em Marcos 8, como eu disse, dá-nos lições profundas de conhecermos as coisas, o modo de agir, os padrões de Deus, os valores de Deus para as nossas vidas. Amém? E sobre como nós podemos afinar a nossa focagem espiritual para podermos melhor compreender Deus e melhor ouvir a voz de Deus sem as distrações das vozes e ruídos desse mundo. Muito bem. Reparem só que aqui no Marcos 8,15 que nós lemos, Jesus disse o seguinte, cuidado. 8,15. 8,15. É isso. E Jesus passou a recomendar aos eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é que Jesus estava a falar aqui? Ou seja, o fermento é o ensino dos fariseus, é legalismo, religião. Jesus diz, cuidado, guardai-vos dessas religiosidades. E também, o que é que ele diz mais? Do fermento, do ensino mundano de Herodes. Guardai-vos dessas coisas,
Ouçam a voz de Deus em vossos corações, aquilo que Deus tem para vocês. O legalismo, representado por os fariseus, é para prender os crentes dentro de uns certos limites da palavra e ficam ali, não é? Dependendo da sua fé no seu empenho próprio. É cabelos, é roupa, é não sei o quê, é não sei quantos, não sei quanto. Isso não tem nada a ver com a salvação, nem com a santidade sequer. É o coração que Deus olha. Amém? Então, porque essas pessoas legalistas, elas não têm como compreender, não têm como ouvir, não têm como ver o coração da graça de Deus. Não tem. Porque é assim, somos controlados, temos que fazer assim. Se não fizermos assim, vamos ser castigados, vamos ser chamados a atenção. É muito mais ter medo do homem para quê? Vamos temer aquele que nos põe para nossas almas no inferno, ou não? Olha aí. Eu te digo, legalismo. Pessoas religiosas são tão religiosas, tão religiosas, tão religiosas, não veem o coração da graça de Deus, dependem dos seus próprios empenhos, das suas próprias crenças, não é? Dizem eles que assim é que está certo. E por isso, mesmo que o Espírito Santo, vestido com umas calças de ganga, sapatilhas, t-shirt, óculos escuros Ray-Ban, passa ao lado deles, eles não vão conhecê-lo. Não vão conhecê-lo. Porque tem que ser como nós pensamos, é que está certo. Se é bem assim, não é ele. Quem é que disse? Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O mundano. Bom, o mundano aqui é representado por Herodes. Distrai as pessoas com preocupações políticas, com assuntos temporais, usam o púlpito até para essas coisas políticas, coisas temporais deste mundo, mas as coisas do Espírito nem vê-las porque eles próprios não conhecem. E façam como se fossem grandes espirituais. Ah, pastor, aquela igreja tem tanta gente, não me diz nada. Sinceramente não me diz nada. Não é assim que Deus mede o sucesso. O Deus mede o sucesso é olhando para o coração das pessoas, a ver o que é que está lá e o que é que eles fazem para Deus. Não é? Olha só, esses clubes de futebol têm milhares e milhares de pessoas. Você acha que é de Deus? Eu não sou daqueles que diz que a maioria tem sempre razão. Pelo contrário. Muitas vezes a minoria é que está certa. Amém? Mas eu e Jesus somos a maioria, de qualquer das formas. Glória a Deus. Aleluia. É assim, amados. O mundano desvia o nosso foco das coisas do Espírito, vem com as suas filosofias, com as suas coisas, para meter coisas na cabeça, esses gurus e essas coisas, para nos desviar daquilo que verdadeiramente importa na vida. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Fique firme, que esse ano 2025 vem aí. Seja um ano de vitória na sua vida, no caminhar com Deus, no ter comunhão com Deus, ainda mais, sim, ainda mais, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso o aviso do Senhor Jesus sobre o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, etc. Amém? Essa é muito clara. O apóstolo Paulo, falando de fermento, diz que um pouco de fermento leva da massa toda, não é? O Senhor diz lá em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Paulo diz isso através da revelação do Espírito Santo, através dele. Ele diz, vamos ver o que é que diz esta tradução. Não, filha. 5, 6 e 7, sim. Aí está. Esse vosso orgulho não é bom. A minha Bíblia diz que essa vossa jactância não é bom. Eu que sei, eu não preciso nada disso. Esses coitadinhos desses crentes vão para a igreja. Essa jactância, esse vosso orgulho, pensarem que são superiores, não é bom. Porque tem outro fermento, não é? E ele continua. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? E vocês dançam a música das vozes desse mundo em vossas vidas? Livrai-vos do fermento velho,
a fim de que sejais massa nova, sem fermento. Esse fermento aqui é ensino que nos leva a pecar, não é? Sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pagou o preço por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora cabe-nos a nós. Jesus já fez a parte dele. Agora cabe-nos a nós caminharmos sintonizados com Ele, ouvindo a sua voz, as suas instruções, as suas revelações, caminhando porque nós o amamos, nós queremos obedecê-lo. Nós não vamos obedecer porque senão Ele vai nos castigar. Não nos vamos obedecer porque senão, se eu não obedecer, a vida vai me correr mal. Não, nada disso. Nós obedecemos o Senhor porque nós o amamos acima de todas as coisas e nos apraz obedecê-lo, caminhar com Ele, agradá-lo. Amém? Então, o ensino de Jesus aqui é um alerta. Aqui que Ele dá aos seus apóstolos, é um alerta para a percepção, sensibilidade espiritual. Para nós possamos ver com os nossos olhos espirituais, ouvir com os nossos ouvidos espirituais, aquilo que o Senhor está a dizer. E não só, pelo raciocínio, massa cinzenta entre as orelhas. É muito mais do que isso que Deus tem para nós. Olha só. Já agora, reparem o que Jesus diz aos seus discípulos. Marcos 8, 16 e 21. Agora do 16 a 21, de Marcos 8. Diz assim: eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Esquecemos pão. 17. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não teres pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes. Outra tradução. Permaneceis com o coração petrificado? Ainda não aprenderam? Tendo olhos, não vedes? Possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? 19. Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolheste? E afirmaram 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Responderam eles: 7. E ele diz outra vez, versículo 21. Ao que lhes concluiu Jesus: e então? Ainda não compreendeis? Ainda não compreendeis? Vocês têm que estar alerta, espiritualmente alerta. Ou seja, apesar de eles terem testemunhado esse feito tremendo, esses milagres, a transformação e a multiplicação de pães e peixes, etc. Milagres tremendos, eles viram com os seus próprios olhos, eles testemunharam, eles estiveram presentes, viram a coisa acontecer diante deles. E mesmo assim, depois de ver todas essas coisas, Jesus operar essas coisas, mesmo assim eles têm dificuldade em crer totalmente nele. Para nos lembrar as pessoas de hoje com Jesus. E os poderosos sinais, apesar dos poderosos sinais que Deus operou já a posterior na vida deles, de cada um de nós. Deus já fez coisas nas nossas vidas ou não? Essas coisas são marcos, são memórias que nós temos que guardar. Porque num dia de dificuldade, num dia de pressão, lembremos-nos desses marcos, dessas memórias, que essas coisas vão nos dar força. Se Deus fez isso, então Deus vai fazer isso agora. Amém. E muito mais. Amém? Então, aqui há poder grande nas memórias da fé. Aquilo que Deus fez por si. E que você não se esquece, e você vê e vê. Só pode ter sido Deus. Não é? Essas memórias, irmãos, são fragmentos, são sobras, assim como sobrou o pão na multiplicação, sobrou o pão e eles recolheram os cestos, e essas memórias que ficam das nossas experiências de grandes livramentos, grandes coisas que Deus fez por nós no passado, são fragmentos que sobraram dessas festas espirituais, que eu estava com dificuldade, mas eu creio, eu declarei e fiz. O Senhor veio com a sua graça e compaixão, operou milagres financeiros, operou milagres de cura, operou, sei lá, coisas tremendas. É uma festa espiritual que Deus fez na minha vida. E as sobras são as memórias, ficam no meu coração.
não lance fora. Assim, os cestos de pão sobraram após os discípulos terem distribuído. São memórias que fortalecem-nos para o futuro, para futuros problemas, para futuras situações, dificuldades. Nós vamos lembrar do que Deus nos fez. Então, isso vai nos fortalecer, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor nosso Deus para os desafios futuros. Note que a pergunta do Senhor Jesus foi: não vos recordais? Não foi o que ele perguntou? Então é importante eu guardar essas memórias, recordar-me dessas coisas, ou não? Não vos recordais? Destaca a importância de nós nos lembrarmos da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da graça, da compaixão de Deus em nossas vidas no passado. Coisas boas que Ele fez por nós. Irmãos, não vos recordais que Deus tem feito por vós? Vamos nos esquecer disso? Somos ingratos. Então, como crentes, nós devemos cultivar o hábito de tomar nota dessas coisas. Sei lá, muitos registram num diário, não é? Esses marcos espirituais, coisas que aconteceram tremenda parte de Deus em nossas vidas, livramentos, etc., que Deus trouxe para nossas vidas. Se você se esquece dessas coisas, então registre num diário, escreva. Amém? E depois, no dia da dificuldade, abra-me esse diário e veja o que é que Deus tem feito na sua vida. Eu tinha um diário desses. Quando estava no Instituto Bíblico, na África do Sul, eu tinha um problema. Eu tinha que ir às 5 da manhã para o meu trabalho, nas minas, que eu trabalhava lá, não é? E eu fazia todos aqueles cálculos de economias e de coisas para toda aquela gente que, como se diz, os que davam dinheiro lá para a empresa, não é? Shareholders, não é? Enfim, todo dia, uma coisa diariamente, os lucros, etc., etc., e aquilo levava muito tempo, mas depois tinha que sair um pouco mais cedo, às 3 da tarde, para ir a correr, meter-me no carro, ir para a escola bíblica, uma hora e tal de viagem, e depois chegar lá na escola bíblica, mais 3 horas ou 4 de lições, e voltar, chegava à noite, muito tarde. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio, fazer um diário de oração, só oração. Senhor, eu faço. Deus diz: o que você não consegue estar comigo nem sequer uma hora em oração? Aquela escritura que conhecem. Eu disse: Senhor, eu vou fazer, Pai. Enquanto estiver na escola bíblica, que é o tempo mais difícil, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer. Comprei um caderno, punha lá a data, a hora que eu começava a orar e ia escrevendo o que eu ia orando. E assim foi. Com muita disciplina fui orando 1 hora por dia. Depois, à noite, às vezes chegava, às vezes é 1 da manhã, eu tinha que me levantar às 5, mas aquela hora não falha. Eu vou estar com o meu Deus. Vinha cá fora para o frio, para o fresco, para não adormecer. Senhor, eu te louvo, te adoro. Obrigado, Senhor. E eu orava assim, falava com o Senhor 1 hora. Depois ia escrever aquilo que eu orei. Fiz isso durante 1 ano. E a experiência é tão linda. Quando você chega a situações da vida com dificuldades, com problemas que lhe surgem pela frente, e você pega naquele livro, você vê, no dia tal, eu orei sobre essa situação. 1 mês à frente ou 2 meses à frente, no dia tal, Deus respondeu uma oração. Uau! Deus, eu nem sequer notei. Diários, mantenha seu diário, não se esqueça, sua memória, seus marcos espirituais, nunca se esqueça aquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? Até que eu já estava todo empolgado, agora habituei-me tanto aquilo, que eu não conseguia deitar-me, sem primeiro eu ir fazer a minha oração de 1 hora. Só que o Espírito Santo alertou-me, disse: filho, porque agora já não estás para estares comigo. Agora estás para fazeres essa hora de oração. Porque senão não te sentes bem contigo mesmo, porque não fizeste. É comigo que deves estar. Estar a ser religioso. Eu parei. Tem lá o livro em minha casa, o caderno. Eu parei. Fala comigo. Conversa comigo diariamente. Eu já vi o teu coração. E assim foi, irmãos. Assim tem sido, graças a Deus. E em momentos de dúvida, você abre esse caderno
E você vai ler aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você diz, uau, já não me lembrava disso. Uau, não me lembrava daquilo. Olha o que Deus fez na minha vida até aqui. Até aqui o Senhor me ajudou. E sempre me ajudará. Ele é fiel. Aleluia. Então, essas memórias, como eu disse, são sobras das festas espirituais. Assim como houve sobras da multiplicação dos pães, que guardaram e apanharam em cestos. Jesus não disse para dar fora, disse, não, apanhei sobras. Essas memórias de vitória, de sucesso, daquilo que Deus fez na sua vida, irmãos, são fragmentos, são sobras das festas espirituais que você e o Senhor tiveram juntos. Guarde-as no seu coração. Guarde-as no seu coração. Podem até não ser tão frescas assim. Alguns até a gente já se esqueceu com o tempo, não é? Mas quando a vivemos, quando a experimentamos, nós glorificamos a Deus, nós sentimos vitoriosos, nós vimos a mão de Deus na nossa vida, abrir os mares, abrir os rios, abrir as situações. Glória a Deus, Senhor, na tua força tu me livraste. Não é? Então não é coisa para nos esquecermos, senão somos uns ingratos. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que tens feito na minha vida. E essas memórias irão alimentar, irão fortalecer a nossa fé hoje. Se o Senhor fez então, o Senhor faz hoje e melhor ainda. Porque, entretanto, eu cresci na fé. Amém? Então, fé em ação. Olha só. Outra coisa que eu acho muito interessante, e um dia, quem sabe, posso até escrever um livro, são as experiências, viagens de barco dos discípulos com o Senhor Jesus. É tremendo. Os ensinos do Senhor. Como Jesus os ensinava. Como Jesus providenciou uma ilustração vívida de fé sob pressão. Aquela da tempestade, por exemplo. Não é? Quando Jesus dormia no barco. Quer dizer, Jesus estava a pô-los a todos à prova, não é? São todos super espirituais. Sabem tudo. Sabem tudo. É a Bíblia assim, a palavra assim, sabem tudo. Mas na hora da verdade, eles foram acordar Jesus. Afinal, sabem a Bíblia ou não sabem? Sabem aplicar a palavra ou não? Ou é só conversa? E a igreja de hoje está assim, irmãos. Ajuda-me, Senhor, socorro, Senhor. Mas quando a coisa não acontece, está tudo bem. Oh, glória a Deus, amém, Senhor amado. Olha, não é? Então eles foram, perante essa tempestade, aquela casquinha de nós, aquele barquito, lá naquelas ondas, a entrar água para o barco, etc. Eles foram acordar o Senhor. O Senhor sabia. Foram acordar o Senhor. Mestre, lá, Marcos 4, 38. Marcos 4, 38. Marcos 4, 38, exato. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ainda por cima. Estavam a acusar Jesus que ele não se importa que escorra mal a vida. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, no seu amor, na sua paciência, na sua grande misericórdia, levantou-se, afinal ele é o Criador, acalmou a tempestade, mas também deu um puxão de orelhas aos seus discípulos. Deu-lhes um puxão de orelhas. Marcos 4, 39 e 40. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E ora agora, puxando de orelhas aqui. E indagou aos seus discípulos. Não, essa tradução não está assim muito bem, não. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Quem não tem fé é covarde. Não avança com Deus. Por que sois covardes? Ainda não tendes fé. Olha aí. É forte, não é, irmãos? Não, as Bíblias modernas agora vão tirar a palavra covarde, vão pôr uma palavra mais soft. É assim que fazem. Nova tradução da Bíblia.
Irmãos, a igreja tem que despertar. Estão a brincar com as coisas de Deus. Não estão a levar as coisas de Deus a sério, do coração. Aquilo é um show. Irmãos, é sério. Eu quero saber se temos duas ou três pessoas. Mas não quero saber nada. Quero saber como é que eles fazem, o que é que eles fazem com a palavra. Amém? Olha só. Aquela calma, aquela tranquilidade do Senhor Jesus. Perante aquela situação e no meio daquela tempestade e na falta de fé, na covardia dos aqueles que deviam acompanhá-lo, não é? Foi uma demonstração da forma mais alta de fé e de confiança. Se quiserem, foi um descanso. Foi uma certeza total nas promessas de Deus. Você deve ter certeza total nas promessas de Deus. Como eu já tenho dito aqui, os irmãos já me ouviram várias vezes dizer isso, no hebraico não existe palavra fé. O português traduz para fé a palavra que no hebraico é confiança. Confiança em Deus, certeza em Deus. Perante qualquer caos, podemos ter confiança e certeza nas promessas de Deus. Amém? Assim também o exemplo de paz e de tranquilidade perante o perigo. Olha só, eu gosto muito desse exemplo. Fala comigo, fala ao meu espírito. O profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. A boca dos leões se ficaram que nem uns gatinhos. Daniel dormiu, passou a noite lá no meio daqueles leões famintos. Sabe uma coisa? Daniel dormiu em colchão do leão. Vários leões assim, ao lado do outro, ele fez colchão, deitou-se em cima dele. E dormiu, tranquilo. Isso é confiança em Deus, irmãos. Ai, eu vou ser comido, o Senhor vai me matar. Ai, fica firme em nome de Jesus, porque essa conversa, essa sua fé, vai também na sua linguagem corporal, vai mandar mensagens. Até um cão que vem para morder, você não mostra medo, você mostra coisa. Ele para, lá, isto para aí. Leva aqui um chuto, né? Assim que a gente mostra medo, eles cheiram o medo, né? Ei, cobarde. Vou para cima dele. É isso, irmãos. Então, é esse tipo de confiança, ou de fé, se quiser, só vem de um coração que está fortemente ancorado na fidelidade das promessas de Deus. Está escrito. Ponto. Está escrito. Então vamos desintonizar as vozes e os ruídos desse mundo com as suas filosofias, as suas ideias modernas e vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos deixar de dar atenção a essas vozes que trazem incredulidades, trazem dúvidas para nós, trazem incertezas, são ruídos do mundo que querem que exigem que nós deixemos a fé, porque isso é para loucura, isso é só para os loucos, são para os, como é que é, os fanáticos, não é? Não sei o quê. Não, a minha escolha andar na fé é com intenção. Eu faço cristão, é minha intenção andar na fé. Se você não gosta, paciência. Eu vou andar porque Deus falou no meu coração, a palavra de Deus falou no meu coração. Eu tenho tido experiências no passado dessa fé e como essa fé me tem livrado. E Deus tem operado na minha vida. Agora aqui, para convidar as pessoas para gostarem das pregações. Pelo amor de Deus. É a palavra do Senhor, isso dói. Ou não? Não é? Meu Deus, domingo que vem não tem mais crentes nessa igreja. Olha, sabe uma coisa? Eu vivi muitos anos, ou vários anos, não muitos, mas vários, ainda foram vários. Quase uma dezena ou mais, talvez, mais uma dezena. Numa rua lá em Aveiro, em Esgueira,
Epá, aquilo não para, é dia e noite carros, está daqui para a Ágada, para a Azul, vai a Ágada, não sei o que lá de Esgueira, né? É carros, é ambulâncias, é polícia, é bombeiros, é toda noite e todo dia assim. Sabe uma coisa? Primeiro, foi difícil a gente poder dormir naquele barulho, né? Já não estava habituado. Mas depois, intencionalmente, nós começamos a ignorar aquele barulho. É como se já não houvesse barulho. Imagino que é o mesmo pessoas que moram, têm as suas casas perto de aeroportos. E passam aqueles aviões à noite, não é? Chega às páginas já nem ligam, não é? Intencionalmente já não vou dar mais importância a isso, mas eu quero é descansar, não é? E desligam-se. Agora, dessas coisas, desses ruídos, nós também temos que nos desligar das distrações, das vozes, dos ruídos do mundo e ficar firmes no Senhor nosso Deus. Quer dizer que tu queres escapar à realidade das coisas, não podes escapar à realidade das coisas. Desperta, tu que dormes, e o Cristo te ensinará. Não podes escapar da realidade, tens que ouvir os barulhos. Ouço, mas eu escolho ouvir a voz do Senhor. No meio dos maiores barulhos, eu desintonizo das vozes e ruídos do mundo e eu sintonizo a voz do Senhor. E por mais barulho que haja, eu estou a ouvir a voz do Senhor. Amém? Aleluia. Quando o mundo fizer o seu alarido para me distrair, para conseguir a minha atenção, a fim de desviar o meu foco espiritual do Senhor, não é? Eu não vou fazê-lo. Eu vou manter-me firme, ouvir aquela voz mansa, meiga, delicada do Espírito Santo. No meio das maiores das confusões, Deus fala. Alguém dizia uns tempos atrás, naquela altura havia guerra em Sarajevo, e um amigo meu, um americano que Deus chamou para lá, para ir pregar a palavra lá. E eu perguntei, então como é que tu estás? E ele disse-me assim, eu nunca mais me esqueci. Ele disse-me, Norton, eu estou no lugar que Deus me quer. Mas não, eu estou a falar de segurança e tal. Tu achas? Eu não tenho nenhuma parte do mundo mais, tenho tanta segurança como tenho aqui em Sarajevo no meio da guerra. É ou não é? Estamos a sofrer por amor a Deus, estamos no meio da guerra. Deixa aí essas coisas. Cumpra o Senhor, caminha com o Senhor seu Deus. Amém. Ele está lá para o guardar. E se não guardou, ainda temos melhor, ou não? Se Ele nos guardar, continuamos nessa vida, aleluia. Se não nos guardar e nós morrermos, então são duas vezes, aleluia. Aleluia, aleluia, porque estamos muito melhor lá em casa com o Senhor. O exemplo do Senhor Jesus, com aquela mulher samaritana. Iam passar por Samaria e Jesus, pronto, na sua sapiência, ficou junto ao poço de Jacó. Os apóstolos estavam todos ocupados. Não temos comida. Comida natural. Não temos alimento e não temos comida. E lá vão eles para a vila, lá a Samaria, para ir comprar mantimentos. E Jesus diz que a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Ou não? Ele ficou no poço de Jacó, à espera daquela mulher samaritana, que era acusada pelas outras mulheres, era maltratada das outras mulheres por ter tido tantos maridos assim, não é? Então ela resolveu, a hora da água, eles que vão lá buscar, encher os seus baldes, as suas coisas com água, eu vou numa hora que não está lá ninguém, para me deixarem em paz. Só que naquele dia estava lá Jesus à espera dela. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus teve uma conversa muito interessante com ela. Jesus acusou-a. E os fariseus acusam, não? Os legalistas, os religiosos acusam, ou não? Jesus acusou-a. Jesus simplesmente diz, eu sei, assim, assim, assim. Vai, arrepende-te. Ou não? E depois,
quando ele explicou aos seus discípulos: vocês, o vosso foco é comida natural para os vossos corpos, não querem passar fome, não querem passar um dia sem comer, têm que comer qualquer coisinha para os vossos corpinhos. Mas Jesus disse, João 4,34, Jesus explicou-lhes algo. Olha aí, João 4,34. João 4,34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você obedece ao Senhor, você cumpre com o chamado do Senhor na sua vida. Você caminha espiritualmente também com o Senhor. Esse caminhar com Deus em obediência, em submissão a Ele, ouvidos e olhos abertos no Espírito para ouvir as coisas do Senhor, esse é alimento para o seu Espírito. Você está sempre fortalecido. O seu Espírito nunca fica raquítico ou com fome, porque você está sempre em contato com o Senhor. Assim também nós, irmãos, devemos erguer os nossos olhos para Deus. Amém? Para lá, do imediato deste mundo. Olhar para o mundo espiritual e vermos a festa espiritual, a ceifa espiritual, etc., que Deus tem para nós e que nos espera, se nós confiarmos. Se não, a coisa vai passar para outro. Aquilo que era para nós, Deus vai dar a outro, porque o outro está atento e eu não. Alô? Amém? Então, como é que eu posso fazer para tomar mais atenção às coisas do Senhor e não dar tanta importância às vozes desse mundo, aos ruídos desse mundo? O que é que eu devo fazer? 1 Coríntios, já estou na reta final. 1 Coríntios 14, versículo 4 diz assim. 1 Coríntios 14, 4, os irmãos conhecem. O que fala em língua desconhecida, glossolalia, língua estranha, glossolalia do grego, glossolalia. Amém? Glossolalia, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja. Eu refiro-me à primeira. Nós temos que orar em língua desconhecida, glossolalia, para despertar o nosso espírito, para edificar o nosso espírito, para termos fome da sua presença, porque se eu não orar, o meu coração vai esfriando. Eu deixo de ter interesse em andar com Deus. Vou achar, o inimigo começa a me enganar, começa-me a pôr óculos especiais, lentes especiais nos meus olhos, eu começo a ver as coisas do mundo, começo a gostar das coisas do mundo, esqueço-me daquilo que importa. Temos que orar, irmãos. Temos que estar com o Senhor nosso Deus. Olha aí. Judas, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 20. Conhecem bem essa escritura. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A igreja que nem ora em Espírito, irmão, por amor de Deus. Esse é parte de Deus, é plano de Deus, não é meu, é de Deus. Nós orarmos no Espírito Santo, nós passarmos tempo com o Senhor. Não, é moderno. As pessoas ficam escandalizadas, vão-se embora. Vamos cumprir com a palavra de Deus ou não? Amém? Olha aí. Sabe o que é que diz o profeta Isaías? Aliás, Deus através do profeta Isaías. Isaías 28. Mais ou menos versículo 10. Eu acho que o versículo 10 já dá. 10, 11 e 12, por aí, e 13. Isaías 28, 10. 28, 10. Isaías 28 e logo dobrar a esquina de Isaías 27. Ok. Olha só. As pessoas pensam assim nesse mundo. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Temos que organizar a nossa vida, né? É regra sobre regra. É regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali, vamos fazendo as nossas coisas. Sabe o que o Senhor diz a seguir? Versículo 11. Assim por lábios gaguejantes, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo.
Opa, dá uma outra tradução. E o qual disse, pronto, com lábios trópicos e língua estranha, Deus falará a este povo. Quando eu oro assim, não sou eu que estou a orar, é o Espírito Santo está a orar através de mim, para Deus, para mim. Amém? Assim, com lábios trópicos e língua estranha, Deus falará a este povo, agora versículo 12. Ao qual proclamará: este é o descanso, esta é a vitória. Dai repouso ao que está cansado. Como? Orando em línguas. Amém? Este é o lugar tranquilo do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos, porque um pouco aqui, um pouco ali, regras aqui, regras ali, mandamentos aqui. Vamos estar abertos para o Senhor? O Senhor tem isso para nós, irmãos. Quanto mais nós nos dedicarmos a essa disciplina espiritual, de orar em língua. Olha o exemplo de Paulo, não é? Eu falo mais em línguas do que todos vós juntos. Ele descobriu o segredo, não é? Quanto mais nós fizermos essas coisas em nossas vidas, quanto mais clara vai ser a voz de Deus em nós. Ele fala logo assim, ele começa a falar, a gente ouve. Hã? Sim, Deus. Amém. Glória a Deus. Então, e depois temos essas memórias espirituais, essas vitórias, sucessos espirituais que Deus fez em nossas vidas no passado, nós devemos guardar em nossos corações como se fossem aqueles bocados de pão, não vamos deitar fora, são restos e são fragmentos de uma festa espiritual do passado que tivemos com o Senhor, vamos guardar no nosso coração. Assim fez Josué, nomeou 12 homens, um de cada tribo de Israel, dizia assim: olha, vamos atravessar o Jordão, Deus vai abrir o rio, assim como abriu o mar, vai abrir o rio. O rio de um lado vai ter uma onda enorme, com a água a cair assim para trás. E dali para frente não vai haver água. E nós vamos passar aqui no seco, todo o povo. A arca vai à frente. Eu quero que um homem de cada uma das tribos de Israel, ao chegar no meio do leito do rio, em seco, pega uma pedra, ponha no ombro uma pedra, que nós vamos marcar um memorial do outro lado. Que nós atravessamos esse rio a seco. Olha só. Josué 4, eu gosto sempre de confirmar com a palavra. Josué 4 a 7, acho que chega. Sim. 4, versículo 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo. 5. E lhes ordenou: passai adiante da arca de Yahweh, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um leve sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos, das tribos de Israel. 12 pedras, não é? Versículo 6, peço perdão. Para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: que significam para vós essas pedras? Então lhes testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahweh, a sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Olha, filho, estás a ver aqui essas pedras? É memorial. Aqui passamos a seco. Deus abriu. Nós temos nas cidades, temos estátuas, temos coisas, memoriais ou não? Para lembrar coisas que aconteceram, são importantes. Hoje em dia são tão modernos que querem tirar as estátuas. Por quê? Eles não mereceram? É, não é? São valores históricos, não é? Olha só. Como podem ver, esses memoriais são lembretes visíveis do poder e da provisão de Deus. Para quê? Para que nos dias de dificuldades e situação de estresse, etc, eu possa olhar para trás, para essas pedras, posso olhar para Deus, abriu o Jordão ali, e Deus vai fazer o mesmo para mim agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar força na minha fé, para nós não nos esquecermos da bondade e do poder e do carinho de Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Então,
Graças a Deus. Essas memoriais, essas recordações, são como aqueles cestos de pão que sobraram, não é? Jesus trouxe-lhes a lembrança, trouxe-lhes as lembranças. Olha, vocês não se lembram? Quantos cestos é que sobraram? 12. Quantos cestos sobraram? 7. Então, porque isso vai nos dar força de fé. Amém? Nós não vamos deixar de ser cobardes. Nós vamos ter fé. Se Deus fez, então Deus faz. Hoje Deus faz amanhã. Porque esse Deus não muda. Ele é o Senhor. Aleluia. Bênçãos temporárias, coisas tremendas que Deus tem para nós. Mas, por maiores forem as bênçãos dessa vida, irmãos, as bênçãos espirituais são bem melhores. Amém? São bem mais úteis. Aleluia. Por quê? Porque Deus tem essas coisas boas já agora para os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, que nasceram para poderem ser o quê? Herdeiros do Pai com Jesus. Receberem o favor, a bênção de Deus agora, mas naquela vida muito mais. Amém? Lá com o Senhor, lá no céu. Então, quando nós focamos a palavra de Deus em nossas vidas, nós nos focamos na orientação do Espírito Santo, orando em línguas, sem dar-me sabedoria, não sei como orar, se eu vou orar em línguas para mostrar. Enquanto o Espírito Santo está ali, a mexer com o seu espírito e tal, você vai estar orando, a sabedoria começa a entrar. Ei, pá, não tinha pensado nisso. Ei, uau, é isso que eu tenho que fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E assim nós vamos. Seguimos a sua orientação e temos sucesso. Para concluir, quando nós nos sintonizamos no Senhor e na sua voz e nos desligamos, vamos assim, das vozes, dos ruídos, dos barulhos desse mundo, para fazermos isso é preciso fé. É uma jornada de fé, de disciplina. Muitas vezes não acontece a primeira. Nós temos que fazer intencionalmente. Eu quero. Amém? Eu quero. É uma escolha. E à medida que nós formos navegando nessa vida, vamos navegando pelas tempestades dessa vida, nós devemos permitir nossos ouvidos espirituais estarem atentos. Amém? Nossos olhos espirituais estarem atentos para ver aquilo que Deus está a dizer e aquilo que Deus está a fazer a nosso favor. Atentos. Glória a Deus. E essas tempestades da vida, etc., isso tudo se dissipa, não é? E nós saímos vitoriosos. Por quê? Porque Deus é fiel. E porque nós guardamos essas memórias do passado em nossos corações, vitórias passadas, nosso coração, aquilo que Deus fez por nós no passado. Guardamos essas memórias e são como que tesouros para alimentar, para fortalecer a nossa fé hoje e amanhã. Aleluia. Deus é bom. E que este ensino, queridos, eu dei esse ensino agora nessa altura, porque nós vamos entrar no ano novo, que possa praticar esse ensino ao entrar no ano novo e através de todos os dias do ano novo possam praticar esse ensino, para que possam poderem ver e saborear que o Senhor é bom. Amém? Mas nós temos que andar nas dimensões dele. Muitas vezes nós ouvimos louvores nas igrejas. O louvor foi tão bom que Deus veio cá abaixo. Não. Foi a igreja que subiu à presença dele. Amém? Aleluia. Que esse ensino possa servir de inspiração, abaixarmos o volume das distrações desse mundo, dos valores desse mundo, e nós, como filhos de Deus, possamos buscar os valores do alto, ouvindo a sua voz, tendo comunhão com Ele, Paizinho querido. Aleluia, não é? Possamos ter mais atenção no Senhor, nunca nos esquecendo que mesmo Deus que multiplicou os pães, amém? Deus que acalmou aquelas tempestades, Deus que fez todas essas sinais de maravilha através do seu Filho Jesus perante olhos dos humanos, vários discípulos e etc. E não só, que nós nunca nos esqueçamos que esse mesmo Deus está consigo, esse mesmo Deus está comigo.
cada dia do resto do que sobra deste ano e cada dia do ano que vai começar. Ele está conosco. Jamais te deixarei, jamais desampararei. Ninguém te arranca das minhas mãos. Aleluia. Amém? Então, queridos, quero mesmo exortar os irmãos a tomar, é uma decisão, a tomar a decisão de confiarem nele, caminharem com ele. Vale a pena depender vossas vidas dele, ouvi-lo, obedecê-lo, caminhar em comunhão com ele, confiar nele, vossas vidas em suas mãos. Amém? E serem realmente o povo de Deus que vive aqui na terra para mostrar que o nosso Deus vive. Amém? E nosso Deus quer salvar. Aleluia. Verdadeiramente. Através do seu Espírito Santo. Que as pessoas possam sentir-se convictas. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus. Nós queremos estar, Senhor. Queremos nos empenhar a aprender de ti, Senhor. Assim como tens ensinado os discípulos, Pai. Eles não entendiam nada, eles eram fariseus. Senhor, até o dia que eles foram cheios com o Espírito Santo. Aí tudo mudou, Pai. Deus, eu oro para que parte da igreja não tenha o Espírito Santo possa cair sobre eles em nome de Jesus. Para que vendo eles possam ver, para que ouvindo eles possam ouvir. E lembrar-se daquilo que Deus lhes prometeu, em nome do Senhor Jesus. E os que amam o Senhor Jesus dizem, amém, amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Senhor, nós te queremos reconhecer. Onde quer que tu estiveres e nós estivermos lá, nós queremos te reconhecer. Quer tu venhas com calças de ganga, t-shirt e óculos Ray-Ban, ou quer tu vês de outras formas, nós queremos saber que tu estás lá, o Senhor está aqui. Queremos te louvar e adorar. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, Pai, também agora, aproveito. Orar, Senhor. Os últimos, essa saída deste ano, para todos os teus filhos e filhas aqui reunidos, para os seus familiares, onde quer que estejam, para aqueles que por alguma razão não vieram ao culto, Senhor, onde quer que eles estejam. Eu quero orar, Senhor, que essas saídas sejam saídas favorecidas por Ti, de bênção, e que as entradas sejam abençoadas por Ti, Senhor, e que este ano de 2025 seja um ano de colheita. Colheita em nossas próprias vidas, mas também colheita, sobretudo, na Tua igreja. De almas para Ti, Senhor. Ó Deus, pessoas que possam ser salvas, nascidas de novo do Espírito Santo, cheias com o Espírito Santo, batizadas em água como assinatura da sua entrega a Ti, Senhor. Ó Deus, e possam ser usados por Ti. Não que vivam para Te usarem a Ti para os seus interesses, mas que eles Te sirvam a Ti, os Teus interesses, em suas vidas aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Ao Teu nome, Senhor, toda a honra e toda a glória. Pedimos almas, Senhor, almas, Senhor, almas, almas para o Senhor. Salvação, Senhor, em nome de Jesus. Todo esse mundo, Senhor, todas essas várias regiões do mundo, Senhor, eu oro por salvação. Pai, obrigado por estás a fazer no mundo muçulmano, Senhor. Muitos estão a vir a conhecer Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Em África, nas Américas, na Austrália, nas Ásias. Oh Deus, lá no Polo Norte, lá nos Canadás, na Groenlândia, nas Islândias. Pai, todos esses territórios, Senhor. As pessoas possam ter uma oportunidade de Te escolherem, ou para Te escolherem e Te aceitarem como Senhor e Salvador. Senhor, por quanto mais depressa o mundo ouvir a Tua palavra,
mais depressa voltarás para buscar a tua igreja. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tua presença é real. Se alguém precisar de oração, estamos aqui para orar em nome de Jesus. Se não, em nome de Jesus, tenha um ótimo ano. Saídas do ano velho e ótimas entradas para o ano novo e um esplêndido e abençoado 2025 para todos vós e os vossos entes queridos, em nome de Jesus. Amém.